Mas aqui há duas questões bem diferentes, não é, Miguel? A política e a jurídica. Comecemos pela política. Não há qualquer dúvida que o PT, o Partido dos Trabalhadores de Lula, esteve envolvido antes no Mensalão e depois no Lava Jato. E governou o Brasil já anos demais. Eu acho que o PT está morto politicamente. E se não está, devia percebê-lo. Ainda tem uma grande margem eleitoral. Lula ainda é o principal candidato à presidência do Brasil. Mas eu acho que para o bem-estar do Brasil e para evitar uma guerra civil, Lula devia sacrificar-se e desistir de qualquer candidatura à presidência. Ponto número 1. Anunciando-a nesta conjuntura? Anunciando-a nesta conjuntura. Há alturas em que a pessoa tem que, de facto, sacrificar-se pela sua causa, pelo seu país e por aquilo em que acredita. E, neste momento, este braço de ferro que ele continua a fazer com a justiça brasileira não faz sentido para Lula, não faz sentido para o seu prestígio, não faz sentido para o Brasil, nem para o seu partido. É evidente que ele tinha conhecimento. Não sabe até que ponto, mas ele tinha conhecimento. Outra coisa, e aí entramos na parte jurídica, é a questão que levou Lula da Silva à cadeia. Se ele era ou não dono do tal apartamento triplex. E aí é que a coisa que se complica e a justiça, a meu ver, entrou no campo da política. Não há um só documento, um só cheque, uma só gravação telefónica que envolva Lula da Silva nessa propriedade. O apartamento continua em nome da vendedora, da empresa vendedora, ou OAS. Lula não dormiu lá uma única noite. A acusação diz que ele até fez obras de remodelação. Não há uma única fatura de uma empresa de decoração, de mobiliário, do que é que seja. Nada liga Lula da Silva àquilo, a não ser as declarações de um delator premiado, delação premiada. E o que é delação premiada é uma confissão comprada pelo Ministério Público. É isso, não é mais nada. E muito defendida pelo juiz que ordenou a condenação de Lula. Claro, o Sérgio Moro. Depois há a história da condenação em segunda instância, dar ou não dar prisão. E eu digo o seguinte, eu acho que o Lula não foi condenado em segunda instância, ele foi condenado em primeira instância. Porquê? Porque o julgamento em primeira instância, para mim, não é um julgamento num Estado de Direito. Porque é que é o julgamento em primeira instância? O Sérgio Moro, o mesmo juiz que fez a investigação, que fez a instrução e que deduziu a acusação, foi o mesmo juiz e o único que o condenou em primeira instância. Ora, isto não é admissível. Um juiz que faz a acusação não pode ser o que faz o julgamento e dá a sentença. Porque, como é evidente, quem acusa não pode julgar, porque não vai dar uma sentença diferente da acusação. É quase uma questão pessoal de mano Exatamente. a mano. Portanto, para mim, a segunda instância, que foi o Tribunal da Relação de Curitiba, funcionou de facto como primeira instância. Mas mesmo que assim não se entenda, de facto, os juízes que julgaram no Supremo Tribunal Federal, julgaram contra a letra expressa da Constituição, que diz que ninguém pode ser preso antes de trânsito em julgado. E, portanto, a questão jurídica é essa. Agora, se ele vai ou não ser solto ou não, eu não sei, eu acho que juridicamente não vejo como é que ele possa não ter razão, eu só espero é que politicamente ele não queira voltar à política. Devia ter a humildade de perceber que ele e o PT se devem afastar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. A conclusão de Miguel Sousa Tavares, voltaremos a ver-nos na segunda-feira, se não for antes.